Saudações, estimados alunos, estudantes do sétimo ano, Colégio Interativo. Irei comentar um pouco hoje sobre a democracia ateniense. A democracia ateniense foi um regime político criado, adotado em Atenas, no período da Grécia Antiga. Ele foi essencial para a organização política das cidades-estados gregas, sendo o primeiro governo democrático da história. Bem, mas o que é um governo democrático? O termo democracia é formado pelo radical grego demo, povo, e de kratia, poder, que significa poder do povo. Anterior à implementação da democracia em Atenas, a cidade-estado era controlado por uma elite aristocrática, oligárquica, denominada de eupátridas, ou bem-nascidos, os quais detinham poder político e econômico na polis grega. A democracia então surge como um regime não mais apenas destinado a uma elite aristocrática oligárquica, e sim agora pretendendo-se fazer o poder do povo. A democracia surge em Atenas, século 510 a.C., aproximadamente, sendo Clístenes conhecido como o pai da democracia. Após esse evento, a fundação da democracia, Atenas foi dividida em 10 unidades denominadas chamada demos, que era o elemento principal dessa reforma. E por esse motivo, o novo regime passou a se chamar democratia. As questões passavam agora a ser decididas de forma direta pelos cidadãos atenienses na polis grega. Os cidadãos atenienses participavam diretamente nas decisões políticas. Então, a democracia grega, a democracia ateniense, era uma democracia direta. A polis são as cidades-estados gregas, ou cidades-estados. Mas, tem uma coisinha. Apenas eram considerados cidadãos atenienses os maiores de 18 anos e nascidos em Atenas. E aquele que poderia já teria abastado, já teria uma vida privada, uma vida particular bem estabelecida, ele poderia ir participar da vida pública. Ele já deveria ter posses de bens para poder decidir na praça pública pelo povo. Decidir atuando como um cidadão, participando das assembleias. As assembleias eram feitas nas ágoras. Ágoras eram as denominadas também as praças públicas, onde os cidadãos, maiores de 18 anos e nascidos em Atenas, decidiam as questões políticas que iriam vigorar em Atenas. Desta maneira, apesar de ser um governo do povo, alguns eram excluídos. Ou seja, as mulheres, estrangeiros e os escravizados eram excluídos da participação nas assembleias, ou assembleias do povo, na Ágora. Desta maneira, a democracia ateniense não era para todos os cidadãos, sendo, portanto, limitada, excludente e elitista. Mas observamos que, mesmo essas classes, as mulheres, os estrangeiros, os não nascidos em Atenas, não participavam, nem as mulheres, nem os escravizados, a invenção da democracia tem uma questão central na participação política do cidadão. Então a democracia, esse regime que se instala, que se inaugura em 510 a.C., no século V, em Atenas,
é uma vitória do político, do poder político do povo, mesmo havendo essa questão de ser uma democracia limitada, excludente e elitista. Mas era um grande avanço para a época. Tanto é que hoje busca-se ou trabalha alguns elementos da democracia. Só que na contemporaneidade, no período moderno, com os avanços, as democracias foram se transformando. A democracia está ligada diretamente à participação cidadã, do exercício de cidadania. A democracia também é uma conquista. A democracia ateniense é uma democracia direta, ou seja, os cidadãos participavam diretamente nas decisões públicas. Característica da democracia ateniense: a igualdade perante a lei, isonomia. Observe que, mesmo tendo lá, sendo excludente e elitista, existia a ideia que nós já temos hoje das grandes constituições: a igualdade perante a lei, a igualdade de acesso aos cargos públicos, a isocracia, a igualdade perante a lei, a isonomia, a igualdade para falar nas assembleias, isegoria, se fossem cidadãos livres, né, todos poderiam falar, e o direito de voto aos cidadãos atenienses. Então, já temos agora uma participação direta. O cidadão participa diretamente na decisão pública. E a força política por excelência da democracia ateniense é a força da palavra. A palavra, podemos afirmar, que é o instrumento político por excelência da democracia ateniense. Dentre os discursos, se pleitava uma colocação onde quem argumentasse melhor, quem tivesse o melhor poder de persuasão, esse discurso seria o aceito e seria implementado como lei, como regra, como norma do regime político ateniense. Ou seja, todos falavam, cidadãos livres atenienses, iam para as assembleias, para as praças públicas, para as ágoras, falavam e eles decidiam sobre como queria ser a vida, o regime político, as decisões públicas. A polis é o lugar do público, da publicidade, da convivência com os demais, em que o regime democrático, o regime da democracia, o regime do povo, o governo do povo, se estabelece em Atenas.